Muitos pensam que a perseguição contra os cristãos começou. Porém, se engana. Essa perseguição, ela sempre existiu. A diferença é que agora ela está ficando cada vez mais evidente, mais escancarada, porque antes ela tinha sempre uma perseguição meio disfarçada, meio subliminar. E agora está tudo tão escrachado que não tem como nem não enxergar, até um cego ver. Né? E o mais triste disso tudo é que essas coisas acontecem com os nossos irmãos. E sempre que isso acontece, qual é a nossa obrigação como cristão? Dobrar os nossos joelhos e orar por eles. Porque se eles estão sendo perseguidos, se eles estão sendo presos, se eles estão sendo submetidos a situações por causa do Evangelho, a responsabilidade minha e responsabilidade sua orar e interceder pela vida deles. Né? A última notícia que veio agora foi, não sei se foi a última, porque está acontecendo tanta notícia ultimamente que a última nem sempre é a última. Minutos depois acontece mais uma e por aí vai, né? Então, mas até então, a última notícia que eu fiquei sabendo foi a que, né, um pastor, né, do Pernambuco, ele foi preso, acusado pelo Ministério Público do Pernambuco de homofobia, de intolerâncias religiosas, né, porque ele estava pregando contra a homossexualidade, contra a religião afrodescendente, ou seja, o espiritismo, a feitiçaria, enfim. Até aí, né, nós vamos parar um pouco para analisar. No carnaval, né, denegriram a imagem de Cristo ali, não que eles consigam diminuir a Cristo, mas eles fizeram chacota, debocharam, né, e é coisas que acontecem constantemente. E nós não vemos tanto movimento assim do Ministério Público contra essas pessoas sendo solicitada pelo Ministério Público, né? E eu assisti ali o vídeo, né, da esposa do pastor lá do Pernambuco, que foi preso. A esposa dele era falando como que sucedeu, né? Chegaram na casa dela, batendo na porta, 6 horas da manhã, e eles não queriam se identificar. Ó, já começa errado por aí, né? Porque como é que eu chego na casa de uma pessoa, nem me identifico e quero que a pessoa abra a porta, né? Então, depois de muita insistência por parte do pastor e sua esposa, eles acabaram se identificando, dizendo que era da polícia, né? Aí o pastor o pastor disse que foi abrir a porta, só que antes que ele pudesse chegar até o portão para abrir, ele escutou um estrondo, né? Arrombando o portão da casa dele, né? E ele ficou meio assustado, e de repente ele escutou um outro estrondo, um outro barulhão, né? Porque queriam arrombar, né? Então, independente, vamos colocar aqui uma situação adversa. Vamos supor que o pastor fosse um criminoso. Isso não é maneira de chegar na casa de uma pessoa, né? Quando você chega na casa de uma pessoa, você chega com educação, independente se você é da polícia, independente, não importa quem seja, você está no território que não é seu. A não ser que aquela pessoa ofereça resistência, aí sim, mas não era o caso, né? Então ele estava ali para abrir o portão. Eles que não quiseram esperar, arrombaram tudo, né? E provavelmente depois nem vão pagar pelos estragos que fizeram, né? Apesar de que o estrago maior não foi material, mas enfim. Então, eu vendo o depoimento da esposa do pastor, aquilo me doeu no coração, porque eu fiquei me colocando naquela situação, eu dormindo, 6 horas da manhã, e de repente escuto aquele estrondaço, aquele barulhão vindo arrombando minha casa, com busca, apreensão, pegando as coisas, tipo assim, tratando como se eu fosse um bandido, né? Enquanto os bandidos estão soltos aí e a polícia não faz nada, né? Então, nós como cristãos, nós não podemos mudar a palavra de Deus. Dias atrás nós vimos a Xuxa falando que estava na hora de mudar a Bíblia. E eu tenho uma notícia muito triste para dar para ela, né? Se pessoas, a palavra de Deus já passa por séculos e séculos e milhares de anos e ninguém conseguiu mudar até hoje, porque a palavra de Deus ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Inclusive já teve pessoas muito mais influentes do que ela, né? Com essa mesma mentalidade não conseguiu mudar a palavra de Deus. Quem dirá ela, né? Mas o que me deixa muito preocupado é que, infelizmente, essas pessoas influenciam milhões. Então, uma palavra que uma pessoa dessa fala influencia muitas pessoas. Quem é que não foi baixinho da Xuxa? Quem é que não seguia? Quem é que não admirava? Quem é que não gostava? Então, da mesma maneira que eu e você um dia ouvimos pessoas desse tipo,
né? Outras pessoas ainda ouvem. Então eu e você, como cristãos, precisamos nos posicionar. Chega de anular, chega de nos anular, chega de nós nos tratarmos como, eu sou crente, mas eu não gosto de confronto, eu não gosto de me expor, eu não gosto. Não existe isso. A partir do momento que você levantou a mão e reconheceu a Cristo como seu Salvador, você já está exposto. Já tem um alvo no meio da tua testa. Vai chegar um momento que eles vão chegar até você e vão te surpreender, assim como fizeram com aquele pastor. Ele não imaginava que aquilo iria acontecer. Está escrito na Bíblia que nós teríamos perseguidos, está escrito na Bíblia. Mas para ele aquela ali era só uma noite que ele estava passando. Ele não imaginava que no dia 27, de manhã cedo, dia 27 de abril, na parte da manhã ele ia acordar com aquela barulheira toda na casa dele. Ele só estava cumprindo mais um dia de ministério. E de repente, naquele dia, aconteceu o que aconteceu. Sabe o que isso me lembra? Sabe, lá em Atos, capítulo 12, a Bíblia nos fala que Herodes mandou matar Tiago. E o povo se alegrou. A Bíblia fala que o povo se alegrou com a morte de Tiago, sabe? Então, é algo muito triste. Como é que eu vou ficar feliz com a morte de alguém? Como é que eu vou me regozijar com a morte de outra pessoa, seja meu inimigo, seja quem for? Sabe? Não me compete me alegrar com a morte de ninguém, porque a própria Bíblia nos fala, né? Que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que antes ele se converta, né? Mas enfim, sabe? Pessoas se alegram com a morte dos outros como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então, naquele momento ali, Tiago, ele foi morto por Herodes e o povo se alegrou. Então, Herodes acabou se empolgando demais com a alegria do povo, com a euforia do povo. Fizeram o quê? Prenderam Pedro, né? Só que o que Herodes não contava e o que o povo não contava é que maior era quem estava com eles, né, Pedro, do que aquele que estava no mundo, né? Nada acontece sem a permissão de Deus, nada acontece sem a vontade de Deus, né? A morte de Tiago foi vontade de Deus, a prisão de Pedro foi vontade de Deus, mas tudo tem um limite. Deus ele traça um limite aonde o homem não pode ultrapassar. Você vê lá na história de Jó, o inimigo, para tocar na vida de Jó, precisou da permissão de Deus. Então ninguém vai até onde Deus não permite. Ninguém ultrapassa o limite que Deus não permite. Deus permitiu que matassem Tiago, mas não permitisse que tocasse na vida de Pedro. E era a intenção de Herodes, matar Pedro. Só que mandaram prender Pedro, né, para que ele ficasse guardado ali, para que matassem ele logo depois. Só que aí o que aconteceu? Um grupo de cristãos, um grupo de servos de Deus se reuniram na casa de Maria, que era mãe de Marcos, e começaram a orar, a interceder pela vida de Pedro. E o anjo do Senhor foi lá na prisão, lá no cárcere, tirou Pedro de lá. Pedro achava que estava sonhando. Ele só estava ali obedecendo o que o anjo mandava a ele, mas ele não sabia se ele estava acordado ou se ele estava dormindo, pela grandeza da maravilha. Porque Deus ele poderia sim mandar uma pessoa ir lá, abrir o cárcere. Deus poderia fazer como fez com Paulo e Silas, né? Fazer as prisões tremerem, a terra tremer, as prisões se abrir. Poderia fazer um monte de estardalhaço. Deus pode tudo, meu irmão. Deus pode tudo. Mas Deus ele fez o quê? Mandou um anjo ir lá libertar Pedro da prisão. Por quê? Para que o nome dele fosse glorificado. Então, o poder das trevas não é maior do que o poder de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Não adianta tentar se levantar, não adianta, pode fazer o estardalhaço que for, pode fazer o barulho que for, pode odiar o cristão, que mesmo assim a palavra de Deus ela vai permanecer. Herodes tentou matar Jesus, mandou matar todos os pequeninos ali, e mesmo assim a palavra de Deus, ela se cumpriu, a vontade de Deus prevaleceu. Quem é a Xuxa perto de Herodes? Quem é você que está aí do outro lado aí, afrontando o cristão? Hoje mesmo, eu vi um post de uma menina, uma página esquerdista, né, que compartilhou o post de uma menina do Twitter, onde ela dizia, né, estava ali um vídeo de uma menina conversando com a mãe. A menina tinha o quê? Uns 5, 6 anos. A menina vai devia ter no máximo uns 8 anos, que criança você pensa que é novinha, mas já é velha. No máximo uns 8 anos a criança, e ela falando para a mãe dela que ela amava Jesus, que ela explicando para a mãe dela como que Jesus fez, como que Deus nos fez. Ela falando que Deus pegou uma caneta celestial, desenhou o homem. A criança falando para a mãe que Deus era maravilhoso, e a mãe falava para a criança que não conseguia acreditar
que existia um Deus que cuidava de todas as coisas, que existia um Deus que cuidava das pessoas, que ela acredita que tudo que a gente faz é por atitude da gente mesmo, todas as consequências é por causa da gente mesmo, que não existe um ser superior que está cuidando de tudo. A mãe falava isso para a filha, e a filha falava que ela sentia a presença de Deus. Aí nesse compartilhamento, a pessoa que havia compartilhado escreveu lá assim, que seria por isso que ela não queria ter filhos, que seria uma grande decepção na vida dela se o filho dela virasse crente. É uma decepção para a menina, falando que seria uma grande decepção para ela se ela tivesse um filho e o filho virasse crente. É isso mesmo que você ouviu. Ela não está dizendo que ficaria decepcionada se o filho virasse ateu, ou se o filho virasse gay, ou se o filho virasse drogado, ou se a filha virasse mulher de traficante. Não. A maior decepção da vida dela seria se o filho dela, que ela tivesse, virasse crente. Agora eu te pergunto, que mal nós fazemos para vocês que estão aí no mundo? Nós estamos aqui para pregar o amor. Nós pregamos o juízo de Deus? Sim, nós pregamos o juízo de Deus, mas a hora que você pedir ajuda, nós estaremos lá para te ajudar. Quando a coisa está apertada, para quem que você pede ajuda? No meio dessa pandemia aí, para quantas e quantas pessoas que nem acreditavam em Deus começaram a procurar a igreja pedindo auxílio, pedindo oração? Nós somos cristãos, nós nunca vamos negar uma oração para ninguém. Essa é a nossa missão, essa é a nossa obrigação. Mas infelizmente as pessoas, elas estão alienadas, sabe? Hoje em dia ser cristão virou uma ofensa. Você pode ser tudo menos cristão. Não é essa ideologia que é pregada hoje, você pode ser o que você quiser. Só que não é, só que você não pode ser o que você quiser, né? Existe um porém, exceto crente. Você pode ser o que você quiser, é o que está sendo pregado hoje. Você pode ser o que você quiser, mas você não pode ser crente. Essas feministas, por exemplo, elas pregam que as mulheres podem ser o que elas quiserem. Mas se a mulher falar assim, nossa, o meu sonho é casar, ter uma família, ser dona de casa, cuidar do meu marido, as feministas ficam doidas, porque, como assim você quer isso? Mas ela não pode ser o que ela quiser, talvez esse seja o sonho dela. Eu conheço muitas mulheres que sonham com isso, em casar, em ter uma família. Talvez você não, talvez você quer sonhar em ser um empresário, você quer ser um modelo, você quer ser respeito, tudo bem, mas aí as feministas pregam isso, que a mulher pode ser o que ela quiser. Mas se a mulher escolher ser dona de casa, as feministas se revoltam. Ou seja, ela pode ser o que ela quiser, menos dona de casa. Você pode ser o que você quiser, menos cristão. E é por isso que o mundo está do jeito que está hoje. Quanto mais as pessoas debocham de Deus, mais consequências virão. E quanto mais eu e você como cristão nos calarmos e não nos posicionarmos, consertarmos a nossa vida. Mas é porque eu estou no pecado. Saia do pecado. O sangue de Jesus Cristo, ele derramou na cruz para te libertar do pecado. Você não é escravo do pecado, você está escravo do pecado. Mas Jesus, ele já derramou o sangue dele para te libertar dessa escravidão. Então saia do pecado. Mas eu não consigo. Jesus, ele te dá graça para conseguir. Ninguém consegue caminhar sozinho. Você levantou da cama hoje porque Jesus te deu força para levantar da cama. Você abriu os teus olhos hoje porque Ele te deu força para você abrir os teus olhos. Então está na hora da gente se posicionar. Você que não ora, comece a orar. Você que é aquele crente água com açúcar, comece a se posicionar. Você que é um crente não praticante, comece a praticar. Está na hora. Sabe, Jesus está às portas. Jesus falou muito dessas perseguições que iriam acontecer. Então nós não devemos nem nos assustar com isso. Mas isso não significa que nós temos que nos conformar com isso. Nós temos que fazer a nossa parte como cristão. Ainda existem almas a serem alcançadas. Existem vidas a serem resgatadas ainda. A nossa missão não acabou. Nós precisamos nos posicionar. Precisamos nos colocar de pé e pregar a palavra de Deus, porque o Evangelho precisa ser pregado a todo mundo, como diz o Evangelho de Marcos. E só então virá o fim. Eu quero compartilhar com você aqui alguns versículos que falam sobre perseguição. Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos
perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Hebreus capítulo 13, versículo 3. Olha isso, tem tudo a ver com aquele pastor lá de Pernambuco que foi preso. Olha isso, medita nesse versículo. Hebreus capítulo 13, versículo 3. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados estivesse com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se você mesmo estivesse sendo maltratado. É isso que está escrito no Hebreus, capítulo 13, versículo 3. Então, aquele pastor lá, ele foi preso. Então, eu e você temos que nos lembrar dele como se nós estivéssemos presos com ele. Porque nós somos um só corpo, lembre-se disso, igreja. Um só corpo. Não é ele que está preso. Nós temos que nos lembrar dele como se nós também estivéssemos presos com ele. Agora, para encerrar, eu quero ler aqui 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 ao 16. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Eu lembrei das palavras daquela esposa que falou no vídeo. Ela falou que o marido dela ter sido preso não foi uma vergonha. Vergonha seria se ele tivesse sido preso porque matou, porque roubou, porque fez alguma coisa errada. Ela falava com as palavras dela que ele ter sido preso por ter pregado o evangelho não era vergonha. Vergonha se ele tivesse sido preso por alguma coisa errada que ele tenha feito. Então aqui, 1 Pedro capítulo 4, fala exatamente isso, né? Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios ali. Ou seja, se você for preso, se você for maltratado, que não seja por algum crime, que seja por pregar a palavra de Deus. Então eu convido você, vamos orar pela nossa nação, vamos orar e vamos agir também, vamos fazer a nossa parte, porque Jesus está às portas, e eu sinto informar que as coisas só tendem a piorar. Não fique esperando melhorias desse mundo não, porque o mundo já está entregue ao maligno. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja, e eu e você precisamos estar esperando por este dia. Como se fosse o último dia. Viva hoje, pregue hoje, faça hoje como se não houvesse amanhã, porque o amanhã realmente pode não existir. Antes eu quero orar por você, quero orar com você, para Deus nos fortalecer, para Deus nos libertar daquilo que nós ainda precisamos ser libertos, para Deus nos tirar dessa zona de conforto e nos ensinar a ser cristãos, aquele cristão que agrade, aquele cristão segundo o seu coração. Senhor nosso Deus, estamos aqui hoje, Senhor. Não sei as pessoas que vão estar assistindo esse vídeo, não sei quantas pessoas vão estar assistindo esse vídeo, nem o alcance que esse vídeo vai chegar. Mas eu sei, Senhor, que através desta mensagem o Senhor pode tocar o coração de alguém. Eu sei, Senhor, que através desta oração o Senhor pode ir de encontro àquele pastor que foi preso. Não só aquele, mas também há outros que também estão sendo perseguidos e que provavelmente também serão presos, ó Deus. Nós estamos aqui, ó Deus, para fazer a Tua vontade. Nós estamos aqui, ó Deus, para cumprir o Teu Evangelho, Deus. Nós pedimos graça, pedimos força, porque sabemos que nós vamos precisar, ó Deus. Assim como Pedro esteve naquela prisão e o teu anjo foi resgatá-lo, ó Deus. Vai de encontro àquele pastor que está agora preso naquele momento, sabe em quais condições ele está, ó Deus. Em nome de Jesus, que a tua palavra, ó Deus, não seja retida, que nós possamos dar o nosso melhor nessa terra, que nós possamos pregar o teu evangelho neste mundo, ó Deus, para que mais e mais pessoas reconheçam a ti como o único e suficiente Salvador, ó Deus. Nós tomamos posse da tua promessa, nós tomamos posse da tua palavra, e a tua palavra nos diz, Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, ó Deus. E nós cremos nisso, nós sabemos que o poder das trevas não é maior que o teu poder.
e que maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida, ó Deus, e pedimos a Ti, ó Deus, um espírito de ousadia, ó Deus, para que nós possamos falar com convicção, para que nós possamos falar, ó Deus, com maestria, segundo a Tua vontade, só falemos aquilo que vem de Ti, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que os nossos altares possam ser consertados, ó Deus, que as nossas vidas possam ser transformadas, e através das nossas vidas, muitas e muitas vidas possam ser alcançadas, ó Deus. Em nome de Jesus te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Graça e paz, meus irmãos. Eu sou a pastora Rene Berto, sou a esposa do pastor Jalomberto. E como todos já sabem, na quinta-feira, dia 27 de abril de 2023, o meu esposo foi levado preso, acusado de intolerância religiosa. Meu esposo é um marido excelente, meu esposo é um pai maravilhoso. Nós não merecíamos passar por esta situação, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Mas o meu esposo é um pastor que se preocupa em pregar a palavra em sua essência, e por causa disso ele foi preso. Meu esposo não cometeu crime algum. A única coisa que ele fez foi pregar o que está escrito na Bíblia Sagrada. Se a Bíblia fala, meus irmãos, que idolatria é pecado, que feitiçaria é pecado, que homossexualismo é pecado, eu e você e o pastor como cristão devemos pregar o que a Bíblia diz em sua essência. Não devemos temer as retaliações, os ataques do inferno, porque eu creio que isso tudo que aconteceu foi uma movimentação satânica sim, mas maior é quem está conosco. Ele não está só, ele não está abandonado, ele está lá. Mas ele está lá não é porque Satanás quis, não, ele está lá porque Deus permitiu que ele estivesse. Satanás pode pensar que está triunfando, Satanás pode até sorrir, mas isso tudo foi o propósito de Deus para a vida do meu esposo. E esse cenário foi Deus que montou para o nome dele ser glorificado. Aí eu pergunto, qual foi o crime que o meu esposo cometeu? Ele expôs que feitiçaria é pecado e isso é ser intolerante. Agora, quem foi ofendido com isso, processou ele. E aí, isso não é intolerância religiosa, não? A liberdade religiosa só existe para o católico, só existe para o feiticeiro, só existe para eles e não existe para nós. Nós somos cristãos e nós temos liberdade religiosa sim, mas a liberdade religiosa serve para todos, exceto para aqueles que são cristãos. Se for crime pregar a Bíblia no Brasil, ainda não sabemos, e ainda se fosse, nós não deixaríamos de pregar a palavra de Deus, porque ela é poder. É fácil pregar sobre Daniel na cova dos leões, é fácil pregar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, é fácil pregar sobre Paulo e Silas na prisão, é fácil pregar sobre todos esses personagens bíblicos, mas viver é difícil, né? Viver é difícil. Meu esposo está vivendo isso. E se o inferno pensa, e se os filhos do diabo pensam que isso é vergonha, pelo contrário. O meu esposo está vivendo o propósito de Deus para ele neste momento. A prisão do meu esposo seria vergonha se ele tivesse roubado, se ele tivesse matado, se ele tivesse se corrompido, como os muitos têm se corrompido. Mas o meu esposo está preso hoje por causa da pregação do Evangelho. Isso é um cenário da glória de Deus sendo manifestada.